vamos iniciar, né? Hoje nós temos aqui para abrilhantar a continuidade dos eventos do NAF, desde que começou a suspensão das atividades presenciais no IFRS, o NAF, que é o Núcleo de Ações Afirmativas, vem proporcionando encontros com temas relevantes que englobam o núcleo de gênero e sexualidade, o núcleo de necessidades educativas especiais e o núcleo de estudos afro-indígenas. E nós temos hoje um evento que também não é só do NAF, mas é do projeto Escuta, que é um projeto que nós também temos ali no campus. E nós vamos contar hoje com uma fala da professora Cassiane Paganella, que se intitula Justiça Restaurativa e Comunicação Não Violenta no Ambiente Escolar. A professora Cassiane, ela é assessora pedagógica na 23ª Coordenadoria Regional de Educação e ela atua como facilitadora e mediadora de conflitos. Ela possui licenciatura plena em Educação Física, especialização em Administração e Supervisão Escolar e concluiu há pouco a especialização em Docência na Educação Básica pelo IFRS no nosso campus Vacaria também. E ela realizou, na sua trajetória profissional, né, Prof. Cassiane, muitas capacitações em círculos de paz, comunicação não violenta, justiça restaurativa e mediação de conflitos. Então, nós não teríamos outra pessoa melhor para falar desse assunto conosco, né? E eu acho assim que contemporaneamente nós estamos precisando muito de falar sobre comunicação não violenta e justiça restaurativa. Acho que o tema é bastante pertinente. Antes de passar a palavra para você, Cássia, eu só quero lembrar os participantes que esse evento está sendo gravado. Nós vamos solicitar que vocês permaneçam com microfones e câmeras desligados. Ao final da fala da professora Cassiane, nós abrimos espaço, então, para as questões, dúvidas que vocês tenham, e aí vocês podem abrir o microfone e abrir a câmera, ou vocês podem colocar a dúvida no próprio chat. Além disso, a gente vai estar fornecendo também pelo chat o link para o formulário de inscrição. Quem já vem participando dos eventos do NAF percebeu que dessa vez nós mudamos um pouco a metodologia e nós não temos uma pré-inscrição. Nos demais eventos, nós tínhamos essa pré-inscrição. Então, agora a presença de vocês é contabilizada nesse formulário e vai ser disponibilizado no momento oportuno, tá, pessoal? Então, eu passo a palavra à professora Cassiane, tá, Cassi? Fica bem à vontade. Tu não se preocupe com as questões que eu vou anotando tudo aqui para você, tá bem? Ok, muito obrigada. Então, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do Núcleo de Ações Afirmativas do Instituto Federal. É com muito prazer que eu venho até aqui falar um pouquinho daquilo que eu tenho trabalhado há tanto tempo e eu acho que, como a prof. Viviane colocou, muito pertinente a esse momento, né? Então, o que eu trago para nós conversar um pouquinho, o diálogo, é importante para tudo, para as nossas questões, para tudo. E eu penso que antes da gente começar a conversar, é bom a gente saber de onde vem toda essa mensagem, de onde vem toda essa cultura de paz, essa metodologia. E quem são os precursores, quem nos trouxeram tudo isso até aqui, né? Então, eu não posso deixar de falar de Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, e que ele veio nos falar, veio conversar conosco, trouxe essa metodologia da comunicação não violenta. Então, o próprio nome já nos traz uma ideia do que se trata, né? Uma forma de se comunicar, uma maneira de chegar até pertinho do outro pelo coração. Marshall, ele nos fala do que ele viveu muito
essas questões de bullying, ele teve uma infância bem complicada, ele assistiu algumas violências, então, com o passar do tempo, ninguém melhor do que ele para poder nos falar tudo isso, né? Eu acho, assim, que ele faz uma comparação bem interessante entre ele usa, né? Ele usa a girafa e o chacal para nos falar do bem, né? Que a girafa, ela enxerga situações de cima, né? Porque ela tem o pescoção dela. Então, antes de resolver qualquer situação, até que aquela tensão do momento chegue até o coração, ela já respirou, já acalmou e já teve outro olhar. Então, é isso que o Marshall nos propõe. Ele nos propõe uma forma de resolver os conflitos sem que a gente precise usar da violência, né? Então, nós temos 4 pontos sempre quando a gente fala da comunicação não violenta, nós começamos a perceber que nós temos que observar 4 pontos no ambiente que nós estamos. A observação, que nos fala do fato. O que está acontecendo? Qual o motivo daquele desentendimento, né? Depois nós vamos falar no sentimento. O que eu estou sentindo? O que aquele momento, aquela situação, aquele fato está fazendo com que eu desencadeie, os sentimentos que ele está desencadeando em mim, né? E, pós isso, quais são as minhas necessidades frente a isso? O que eu preciso para resolver essa situação, né? E o último passo que ele nos coloca é o nosso pedido. Como que nós vamos resolver isso? Como é que a gente vai se entender? Quem vai fazer tal coisa? Quem vai ceder aqui? Quem vai fazer A? Quem vai fazer o B? Como é que vai ser? É um momento que todos precisam, quem está envolvido na situação, precisa conversar e chegar a um denominador comum, né? Não, até hoje, assim, é muito difícil que esse denominador comum contemple a todos, porque cada um tem uma necessidade, né? Uma vivência. E assim vai fazendo com que o meu ponto de vista seja diferente do outro, com certeza, porque não sentimos igual e não somos iguais, né? Então, ela é conhecida como a linguagem do coração. A linguagem do coração, porque ela está baseada, fundamentada no que eu estou sentindo. O que aquele conflito, aquela situação faz com que eu sinta. Então, por isso ela é chamada a linguagem da compaixão, a linguagem do coração. E para a gente praticar a comunicação não violenta, é necessário que você abandone certos pré-conceitos, né? É preciso que você abandone a ideia de achar que o outro vai fazer o que você entende como melhor. É preciso que você adote a postura de entrar em acordo, de chegar a um denominador comum para ambos. Nunca os dois vão ser contemplados, os dois grupos, a dupla, não tem como, mas um denominador que fique médio para todos, né? E que não provoque maiores conflitos, né? Então, essa é a proposta, a metodologia que Marshall traz para nós. E dentro da comunicação não violenta, nós temos também as questões da justiça restaurativa, né? Porque a justiça restaurativa e a comunicação não violenta, elas estão intimamente ligadas. Todas os valores que são desenvolvidos dentro da comunicação não violenta levam a outros valores, a outras competências que estão lá na justiça restaurativa também. Dentro da justiça restaurativa, nós temos um promotor, Afonso Cousem, que ele foi o pioneiro no Rio Grande do Sul, né? Ele nos trouxe
a diferença, ele nos mostrou a diferença, fez uma comparação entre a justiça restaurativa e a justiça retributiva, né? A justiça restaurativa, ela provoca um autoconhecimento. Você se responsabiliza pelo teu erro, né? Entre aspas, pelo teu ato. Você tem consciência até onde o teu ato atingiu o outro. E a partir disso, você se torna compreensivo, cooperativo, se torna responsável e você entende que é necessário você cumprir determinada penalidade quando se trata de um ato infracional, né? Porque a justiça restaurativa hoje ela não está limitada somente a CNV no ambiente escolar. A justiça restaurativa ela vem dentro de um juizado, dentro de presídios, dentro do direito, né? Ela está lá para quando tem que resolver, inclusive o sistema prisional de outros países, vários prisioneiros que estão lá, quando eles vão para o tribunal e vão responder eles passam por um processo de círculo, pelo processo de justiça restaurativa, para eles entender até onde o ato deles afetou o outro. E se eles estão dispostos a pagar por aquilo e melhorar a sua postura, o seu conhecimento, né? O seu conhecimento emocional. Então, parece longe de nós, mas existe. Então, partindo disso que a justiça restaurativa vem. E como ela está muito ligada com o ambiente escolar, porque nós temos dentro do ambiente escolar os atos infracionais, né? Existe uma diferença de ato de indisciplina e ato infracional. Quando nós falamos de ato infracional, significa que tem uma penalidade. E no momento que esse aluno, né, ele tem consciência até onde o ato dele atingiu o outro, ele tem a oportunidade de mudar de postura, né? Então, tudo isso vem nos trazer um ambiente coletivo de harmonia, de cultura de paz, que para que aconteça isso é necessário que todos cedam um pouquinho, né? Às vezes eu falando assim por várias vezes, eu já me peguei conversando e falando e parece que a gente está falando assim, e só você acredita naquilo, né? E ainda mais numa situação assim de pandemia, acho que as pessoas pensam assim, poxa, e nesse momento tão único, tão diferente, tão, tão difícil, né? Ainda falar de comunicação não violenta, né? De justiça restaurativa. E eu sempre penso que há tempo, nós sempre temos pessoinhas e pessoas, amigos, familiares, que precisam de uma nova postura, que precisam de nós, né? Então, a gente tem que partir daí. Trago para vocês também, eu poderia dizer tantos nomes, assim, que são significativos em tudo isso, né? Mas eu trago também para vocês o promotor, o desembargador Leoberto Brancher. O seu Leoberto é um grande auxiliar da justiça restaurativa, ele representa júris no nosso estado, né? E ele trouxe até nós um acordo de paz, né, em que o governador assinou esse acordo de paz com Kay Pranes, né? E Kay Pranes é outra pioneira, é uma professora norte-americana que se tornou uma grande ativista, né, pela cultura de paz. E na última vinda dela ao Brasil, Porto Alegre, através do seu Leoberto, ela fez um acordo, né? Eles fez um acordo, a equipe dela, com o estado do Rio Grande do Sul, para atender toda essa demanda
para passar por nós, pelas nossas escolas, pelas nossas comunidades, pelos assessores, para passar de que forma nós vamos trabalhar essa cultura de paz, de que forma trabalhar a comunicação não violenta e a justiça restaurativa no ambiente escolar, né? Então, Kay Pranes é, assim, de uma paz, pessoal, que a gente, assim, estando com ela, eu tive certeza que é possível. Isto é possível. Ela, enquanto profissional, passou por presídios, empresas, escolas, em vários países, né? Em várias comunidades, e fez círculos restaurativos, círculos de paz. Né? É através do círculo que nós vamos trazer a comunicação não violenta para cá, né? Vamos trazer a comunicação não violenta para dentro da escola, dentro daquela comunidade que está precisando para resolver determinado conflito. Então, Kay Pranes nos diz que nenhum ato de violência ele deixa de ter um motivo. Nenhum ato de violência é inconsequente. Ele tem um motivo. Ele sempre nasceu de uma perca, de um conflito não resolvido, de uma necessidade não atendida, da falta de oportunidade de você falar sobre o que está te incomodando, né? E através disso tudo, eu digo para vocês que faz uma diferença muito grande, inclusive a nível neuronal. Nós tivemos uma capacitação com um neurologista, neurocientista, Guilherme Nogueira, que eu também trago o nome dele para vocês, para que se em algum momento vocês quiserem pesquisar no YouTube, ele tem lá vários vídeos explicando, mas estando pessoalmente com ele, ele nos provou, nos mostrou quimicamente, né, o que acontece quimicamente com a tua emoção, com o teu cérebro, quando você faz parte de um círculo, quando você está num círculo e você fala a tua necessidade. Então, é fantástico. É fantástico porque eu percebo assim que todas as emoções, tudo passa pelas emoções. E se a gente tiver um outro olhar, quando você passa na escola, no ambiente escolar, é claro, em todos os ambientes, numa empresa, né, na tua família, depois que você tem esse conhecimento, quando você passa o teu olhar, você vai olhar diferente. E dentro da escola, quando você dá a oportunidade do aluno te contar as necessidades que ele está passando, talvez naquele momento você está dando a oportunidade de salvar uma vida, de salvar a perspectiva, de salvar sonhos e incentivar, né? Então, através desse neurocientista, ele nos mostrou para onde vai as emoções e quando a pessoa não consegue falar, o que acontece com ela, inclusive fisicamente. Que esse é um assunto que precisa uma nomenclatura científica e que eu não posso trazê-la para vocês, porque não é do meu conhecimento. Mas o que eu posso trazer para vocês do meu conhecimento, e que é muito interessante, que eu não podia deixar de falar, é que o que acontece com a pessoa quando ela está no mesmo num círculo, que ela se sente em igualdade, ela se sente no mesmo nível que as outras pessoas que estão no círculo, mesmo que as minhas necessidades sejam umas e a do outro são outras, é óbvio. Kay Pranes, que elaborou a metodologia dos círculos, né, dos círculos de paz. Existem hoje círculos, inclusive os círculos virtuais, que no outro momento a gente pode fazer um círculo virtual, né?
A gente pode contar o que está acontecendo conosco, esse círculo é direcionado, né? Então, eu penso que essa oportunidade de diálogo dentro das escolas, no ambiente escolar, é supimpa, é maravilhoso, porque nós temos hoje uma realidade de alunos, uma dificuldade de colocar para o outro o que ele está sentindo. E quando a gente não conta para o outro, ele vai ficando complicado, né? Vai ficando difícil de todo mundo se entender. Então, quando eu estou dentro de um círculo dialogando, eu não sei se vocês já participaram de algum círculo, mas algumas escolas que a gente fez os círculos é uma experiência também única. É uma experiência, assim, emocional, de crescimento imensurável, eu considero. E, às vezes, as pessoas, enquanto elas não participaram, elas não acreditam muito que aquilo seja possível. E no momento que você participa de um círculo, que você permite que o outro conheça um pouco de você, tudo muda. O teu olhar já fica outro. E você não consegue mais agir da mesma maneira. Ninguém sai igual, da mesma forma que tu entrou no círculo. Quando você sai do círculo, você já sai com uma outra perspectiva, com uma mudança, né? E o interessante de tudo isso é quando você reconhece essa mudança e te faz bem, né? Então, partindo desse princípio, como é que a gente está, como é que nós estamos fazendo para que esses círculos, todo esse diálogo, chegue nas escolas, né? Há 8 anos atrás, foi instituída uma lei, né, a Lei 14.030, que determinou pelo nosso governo estadual que cada escola do estado deveria ter uma comissão interna de prevenção a acidentes e violência escolar. Essa comissão é responsável lá na escola pela elaboração de ações para que se trate de todas essas questões de conflitos e de resolução de conflitos dentro da escola, né? E também ações de autoestima, ações de cooperação, de ajuda, porque num ambiente coletivo, ninguém vive sem isso, inclusive os professores, né? Na última vinda da Kay Pranias ao Brasil, ela nos veio com uma fala específica para nós, professores, né? Do quanto é importante que nós também devemos conhecer tudo isso e também devemos estar aberto, né? Para esses círculos, para proporcionar isso para cada ser, né? Então, essas comissões, elas estão lá dentro da escola para dar a oportunidade, através dos círculos, para que os alunos falem o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando. Não é no sentido assim, eu não tenho tal coisa material lá na minha casa. Não, não é isso. É saber o que o coração dele está sentindo, o que ele está precisando emocionalmente, né? Nós passamos também por um momento bem difícil hoje, porque a gente percebeu que, em função da pandemia e os alunos ficaram em casa, muitas coisas modificaram, né? O nível de violência aumentou consideravelmente. Nós temos esses dados através dos conselhos aqui em Vacaria, né? E aumentou consideravelmente a negligência, né? Todas essas questões de violência. Então, é triste, porque o aluno está com a família, com quem deveria, entre aspas, proteger, né? E não está sendo protegido, né? Muitas vezes, não são todos, mas muitos são as vítimas, né? Da negligência, do estupro. Então, ficou complicado. E talvez esse foi o momento
deles valorizarem, de dar um outro olhar para a instituição escola, né? Que a escola, ela transmite conhecimento, é o dever dela transmitir o conhecimento. Mas não existe conhecimento se eu não cuidar do meu coração, se eu não cuidar do meu emocional. Então, é através disso que as comissões estão trabalhando lá nas escolas estaduais, né, para que todo mundo seja atendido e a gente consiga dar essa oportunidade para o aluno falar o que ele está sentindo. Tudo isso, pessoal, porque os números de automutilação, de suicídio, depressão, aumentou consideravelmente de uns anos para cá, dentro das escolas, né? E tudo aquilo que acontece lá na minha família, quando eu vou para a escola, eu levo para a escola, né? Eu não tenho condições de adquirir o conhecimento se eu passei uma noite terrível, se eu vi minha mãe sofrer uma violência, se eu não tinha alimento na minha casa, se eu não consegui dormir. É difícil eu chegar na escola e eu adquirir, receber o conhecimento da forma que teria que ser, receber, né? Então, essa comissão está lá para poder acolher esse aluno, para poder ouvir ele. E aquilo que ela puder resolver, que ela puder resolver em termos de conflito, ela vai resolver. E, né, e fazer os devidos encaminhamentos. Então, tudo isso é muito forte, muito poderoso e lindo, mas a gente sofre. Sofre porque dói você mexer com as emoções, mas a comunicação não violenta, os círculos de paz, a justiça restaurativa, elas para isso. Eles estão nos ambientes para colaborar nas relações, para melhorar as relações, né? E quando o aluno tem essa oportunidade de ir lá na escola ele receber essa informação emocional, construtiva de forma diferente, ele vai para casa também com outra visão e ele vai tendo a certeza que pode ser diferente, que ele pode sair da situação que ele está e que ele pode ser diferente, né? Então, o que eu trouxe para vocês não é muito científico assim em termos de falar, mas é muito complexo em termos assim de você agir, porque quando você não vive o problema, você não tem o problema contigo, é diferente de quem tem e você sentar e resolver, né? E você tem que ter muito discernimento que o ato infracional você vai ter uma penalidade, né? E o ato de indisciplina, você pode mudar suas posturas, né? E partindo desse princípio, a comunicação não violenta e a justiça restaurativa, junto com as comissões que estão lá na escola, que são as CIPAVs, fazem um trabalho muito intenso, né? As comissões estão sempre recebendo orientações, assim como os assessores, né, estão sempre recebendo também informações, orientações, sugestões de ação para botar lá na escola para minar essa comunidade no sentido positivo, no sentido que existe a possibilidade, que eu não preciso me automutilar, que eu posso conversar com o professor, que eu posso conversar com a comissão, que eu posso conversar com alguém que eu confio lá na escola, contar o que está acontecendo. Se eu não tenho aquela ajuda em casa, eu posso dialogar lá na escola, né? Mas tudo respeitando as leis, as regras, e dentro de um padrão comum para todos, né? Que seja bom e positivo para todos. Eu acredito que eu trouxe para vocês é isso. Não sei se alguém gostaria de interferir, gostaria de fazer alguma pergunta, não sei se já é o momento.
Cassi, nós estamos por você, tá? Você é que manda. Se você quiser que o pessoal articule a conversa contigo, a gente pode encaminhar para isso. Eu gostaria que a gente articulasse um diálogo que não fica tão cansativo, né? É um assunto tão gostoso. Pessoal, então está aberto para quem quiser participar do diálogo, fazer alguma questão para a professora Cassiane, está aberto. Vocês podem abrir o microfone, podem abrir microfone e câmera, ou pode escrever ali no chat também. Boa noite. Eu sou a Cris, eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e gostaria de parabenizar, né, a professora pela explanação. Confesso que eu só consegui entrar não faz muito tempo, mas fiquei muito feliz com a explanação. Eu trabalho com círculos de construção de paz, mas a gente trabalha com a rede municipal junto. Então, a minha dúvida, ou pelo menos questionamento, seria saber se vocês têm algum direcionamento também para a rede municipal, né? Porque no estado tem a Cipaves, na rede estadual, e na rede municipal, se tem algum encaminhamento, seria essa a minha curiosidade. Então, Isabel, que bom Santa Maria conosco. Isabel, para você ter a CIPAV, né, ter essa comissão, pode ser escola municipal, escolas privadas, não tem problema nenhum. Aqui na nossa região, a gente já apresentou a escola, a CIPAV para as escolas municipais, para a Secretaria de Educação, para a secretária, né? E todos os nossos municípios de abrangência, a gente visitou, apresentou a comissão e convidou a todos, né, para fazer parte, para ter a CIPAV na escola, né? Mas a rede municipal de Vacaria, por enquanto, ela não manifestou a necessidade, não fizeram adesão à CIPAV ainda, né? Pode ser que isso mude, mas até o presente momento que a gente fez essas visitas e dialogou, ainda não foi possível. A gente gostaria de bastantes parceiros. Tá bom, obrigada. Minha curiosidade era essa, né? Porque às vezes a rede municipal acaba não seguindo, né? Essa orientação das comissões internas. Aqui na nossa região, em Santa Maria, na região central, eu trabalho no Ministério Público, né? Na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, e nós fazemos algumas parcerias com as secretarias de educação, e oportunizamos o curso de práticas restaurativas com círculos de construção de paz e comunicação não violenta, que é bem dentro dessa linha que tu acabou de explanar, né? Para 44 municípios da região, e desses 44, 6 já possuem lei municipal, né, que vão ao encontro da CIPAV, da lei estadual. Por isso eu perguntei ali o número da lei, né, até para me relembrar, e esses municípios, 6 têm lei municipal, e a gente está em fase de implementação da lei, com capacitação de todo esse grupo aí, né, porque a gente precisa de facilitadores para atuarem, e hoje a maior dificuldade, eu tenho certeza que o Instituto Federal é grande parceiro aí, e essa live é um exemplo disso, né, eu gosto muito do Instituto Federal, em todos os cantos. Aqui a gente trabalha com o Instituto Federal Farroupilha, né, na nossa região, a reitoria fica aqui em Santa Maria, em como promover essas capacitações para um maior número de professores. O Estado vem dando conta disso, né, mas no município, às vezes, a gente não consegue dar conta. Então, gostei muito da tua explanação e de saber que vocês já vêm trabalhando na área do Estado nesse sentido, e os municípios para quem quiser, né? Muito obrigada. Então, Isabel, é isso mesmo. A gente gostaria que tivesse, né, maiores parceiros na nível municipal, na rede privada também,
mas eles ainda não nos procuraram, mas a gente está cutucando eles sempre. Pode ser que uma hora dê uma vontadinha neles de conhecer tudo isso, né, e se aprofundar nesse assunto, porque é tão importante, né? Todos os dias a gente está perdendo algum aluno na nossa comunidade, né? Eu estou vendo que aqui eu tenho minha colega também, que ela é assessora da CIPAV, a Juliana, e ela passou por um momento bem difícil essa semana, né? Que um aluno lá da cidade dela, da CRE dela, acho que foi Alecrim, ele se enforcou, né? Cometeu o suicídio, então, no 7º ano, né? Então, a gente tem cada vez mais jovens, mais pequenos fazendo isso, né? E se a gente não se unir, não vai ter como resolver tudo isso, né? Oi, Cassiane. Oi. Tudo bem? Tudo bem, já. Primeiro, agradecer a participação de todos, agradecer que você aceitou o convite, né? Sabe que para nós, do Instituto Federal, por você, a gente tem um carinho especial por você, porque você concluiu a pós lá conosco, e eu gostaria de só fazer uma colocação sobre o Instituto Federal e a Justiça Restaurativa, que a partir de agora, era para a gente iniciar esse ano, a política de justiça restaurativa e cultura de paz no Instituto. Até essa iniciativa dessa live, a gente está dando um primeiro passo, né, para poder entender, para poder verificar com quem tem mais experiência. A rede estadual aqui em Vacaria já tem uma caminhada, então a gente está buscando isso. Igualmente, a gente também pretende entrar em contato com a professora Isabel, aí de Santa Maria. Se ela quiser ser nossa parceira, a gente também vai entrar em contato para poder fazer atividades e, quem sabe, planejar também um curso. Assim, mais uma colocação, pergunta, né? Coisas que só a tecnologia nos proporciona. Mais uma colocação, não é uma colocação, uma pergunta, como que a gente consegue trabalhar essa cultura de paz com os nossos colegas, com os trabalhadores da educação? Como que a gente consegue trazer eles para o nosso lado? Porque muitas vezes a gente fala dessas questões nas reuniões, fala dessas questões, todo mundo cobra alguma coisa, o que fazer, como não fazer, como trabalhar os conflitos, mas eles não tem alguns que não estão abertos ainda para essa questão de trabalhar a paz na escola, né? Então, tem alguma experiência para nos... Como foi o início da jornada aqui no Estado? Então, Jorge, eu tenho algumas experiências, assim, nada é tão fácil, né? E parece, assim, que com os nossos colegas, tu precisa contagiar os colegas, né? E isso te deixa quase, frente a alguns, impotente. Por quê? Porque aquela pessoa que não conhece a comunicação não violenta, que não conhece a justiça restaurativa e está com alguma questão, pensa que aquilo vai invadir a vida dele, né? E isso não acontece desta forma. Então, o primeiro passo é você mostrar o que é a comunicação não violenta, o que é a justiça restaurativa, o que ela traz para você, quais são os benefícios dela, né? E para a pessoa participar, ela tem que estar aberta a isso, ela tem que querer, né? Então, algumas reuniões que foi feito com colegas, nem todos os colegas participaram, né? Às vezes eles não querem participar.
a segunda reunião com o mesmo grupo, você já nota que um a mais, dois a mais, começa aí. Mas assim, ó, Jorge, eu já fiz reuniões com uma pessoa, eu já fiz reuniões com 5 pessoas, eu já fiz reuniões com 20 pessoas, mas eu me condicionei, eu me trabalhei meu emocional para marcava o encontro, convidava do que se tratava, e se fosse uma pessoa, o evento só não acontece se não fosse ninguém, né? Se não acontece, se não fosse ninguém, dava para me dar mais uma estudada, né? Aprofundar o assunto. Mas, tendo uma pessoa, está valendo. Então, é como você salvar uma vida. É como, assim, um trabalho, né? Eu vou utilizar aqui os bombeiros, que recém passou o dia do bombeiro, né? É como para você, uma vida que você salva, uma vida que você contagia, que você divide isso, que você compartilha, está valendo. Então, é um caminho árduo, mas vale a pena, gente, vale a pena. É muito empoderador. Você se torna uma verdadeira equipe, um trabalho de equipe, né? Não existe você trabalhar numa escola, né, um grupo de professores, é uma equipe. A turma 171 é uma equipe. Você tem que saber um pouquinho do outro, né? Porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês. É muito importante você sempre chegar e você dizer da onde você veio, quem é você, um pouquinho de você, né? Por isso que eu falei do Marshall Rosenberg, né? Ele virou esse psicólogo, esse profissional maravilhoso que nós perdemos em 2015, mas ele passou por tudo isso. Não foi fácil para ele, ele não tinha credibilidade no início, entende? Então, você vê, eu tenho uma pequena experiência, eu me considero, assim, um bebê da comunicação não violenta, né? Mas essa pequena experiência é a que eu estou compartilhando e dividindo com vocês também, agora, nesse momento, né? E eu penso, assim, que é assim que se constrói o caminho, né? O que importa é a maneira como você está caminhando. Mas, com os nossos colegas, todo esse cuidado enquanto ser humano, né? Mas ele tem que estar aberto, ele tem que querer, né? Porque você não consegue contagiar um aluno da mesma forma que você não consegue contagiar um colega se ele não te der abertura, né? Então, primeira situação que eu penso que é importante é ele conhecer. Mas quem que inventou isso? Quem é essa pessoa? Quem é Kate Pranes? Por que falam tanto nela? O que ela fez? É importante a pessoa saber de onde é que veio, por que veio, o que ele fez, o que aconteceu, né? E teve um momento que eu participei de uma palestra aqui em Vacaria com os nossos alunos, com o Fabrício Carpinejar. E nessa palestra, ali na Casa do Povo, ele nos colocou que ele foi contratado pelo Estado, numa certa época, porque ele estava falando sobre o bullying, né, em diversas coordenadorias. E que, se ninguém sabia, ele sofreu muito bullying a vida toda, né, que até hoje, até aquele ano, né, que no momento daquela palestra, ele nos relatou que ele podia falar de bullying, que ele podia falar porque ele sofreu bullying, desde quando ele entrou na escola até quando ele saiu da universidade, né. Então, quando a pessoa sabe quem está falando, de onde ela veio, tudo fica diferente, né? Então, eu penso isso. Eu também tive a honra de conviver enquanto assessor direto da SEDUC, que eu trabalhei com ele, foi Júlio Alejandro Quezada Alves, é um uruguaio, né? Eu estou vendo que a Doris está aqui conosco, a Doris também conheceu o Alejandro, e ele dizia sempre assim, eu tenho anotado umas pérolas que ele dizia,
sobre tudo. E ele sempre dizia assim, tudo tem a ver com tudo. Daí tu dizia assim, como? Mas de que maneira? Daí ele te provava, ele te mostrava, então, isso aqui não tem a ver com isso aqui? Tudo tem a ver com tudo, né? Então, assim, ó, se eu profissional, vou para a escola, sou professora, mas eu tô com uma questão emocional difícil que eu não consegui resolver, o que acontece? Chega um momento que ou eu falo com alguém, ou eu vou ter válvulas de escape, ou, sem querer, eu vou pisar na bola, né? Então, eu preciso desse momento, todos precisam do momento da parada, respira e tentar abrir, ao dar a oportunidade, não, mas pera, eu posso agir diferente. Então, com os colegas, se torna mais difícil porque a gente é mais adulto e a gente demora mais para falar das nossas mazelas, né? A gente tem certos mitos emocionais e a gente vai se privando de algumas coisas. Mas o primeiro passo é ele estar aberto e conhecer do que nós vamos falar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Doris. Em primeiro lugar, Cassiane, querida, eu gostaria de te parabenizar pela tua fala, né? E de trazer assuntos muito importantes que a gente vem numa trajetória de trabalho já faz alguns anos, dentro de uma perspectiva de escola, e que esse espaço escola, ele tem sido um espaço de muitos desafios, não só dentro de uma questão pedagógica, né, que é a primeira função, mas principalmente humana. E quando a gente começa a falar numa qualificação de espaços de convivência, as pessoas às vezes chegam de si e lá vem aquele papo, né? Como se isso não adianta. Sempre tem aquelas pessoas que não conseguem perceber uma possibilidade de mudança dentro das suas vidas e dentro principalmente do seu ambiente de trabalho, né? Então, essas ferramentas que a gente vem trabalhando, Cassiane, e do quanto elas são importantes, e a gente tem vivido isso dentro dos círculos de paz, dentro da dimensão da comunicação não violenta, da metodologia, que existe uma metodologia, né, do quanto a gente se comunica mal, né, do quanto as pessoas estão com necessidades não atendidas e elas começam com um sintoma né, de rispidez, depois talvez uma agressividade maior, até que culmina com um ato de violência. E isso perpassa não só pelo aluno, como muitas vezes é visto, e a gente tem uma cultura enquanto escola, assim, que as problemáticas estão muito centradas no aluno, mas a escola existe dentro de um contexto e existem diferentes segmentos que o aluno é apenas um deles, né? Mas na medida que a gente consegue trabalhar com esses professores também, e eu já tive, e com certeza tu também já tivesse, eles se desarmam, né? E aí a gente sente e enxerga esse ser humano quanto ele está carente, quanto ele está necessitado dessa humanidade, né? De poder se abrir na relação com o outro, sem precisar ficar na sua defesa o tempo inteiro, né? Que ninguém é forte o tempo inteiro, nem precisa ser, né? Então, a gente tem vivido isso, Cassiane, e é um trabalho muito bonito. Pelotas aqui, eu sou, para quem não me conhece, me desculpe, eu sou de Pelotas, trabalho na coordenadoria de educação, sou a coordenadora da CIPAV, como a Cassiane é aí, né, nessa região. E a gente vem dentro dessa mesma bandeira já há alguns anos. Mas Pelotas já está bem difundido isso aí. Nós temos o Sejusc aqui, que é coordenado pelo juiz Marcelo Cabral, temos o IFSU também, a Mara, né, do IFSU aqui de Pelotas, ela tem difundido bastante esses cursos de justiça restaurativa, e tanto o município quanto o estado a gente vem, né, alinhando esforços. Então, mais uma vez, parabéns, querida, pela tua fala, né, e que a gente consiga,
né, enfrentando esses desafios, porque o ser humano, ele precisa de espaço, né, e esse é o nosso trabalho. Beijinho para ti. Beijinho. Cassi, eu tenho duas perguntas aqui na fila do chat, tá? A primeira é da Letícia Perim. E ela queria que você falasse um pouquinho como ocorre a dinâmica do círculo, tá? E depois eu tenho uma questão para você referente aos alunos que não estão se envolvendo muito nas atividades remotas, tá? Se você teria uma dica aí, tá? Aí você vê o que você quer responder A segunda primeiro. pergunta não entendi, Vivi. A segunda pergunta é da Cíndia, e ela diz assim: como você entende que podemos trabalhar com os alunos que não estão engajados nas atividades remotas, não demonstram interesse e as famílias não têm apoiado? Então, a primeira pergunta da minha colega e amiga Letícia, como que procede, né, a dinâmica de um círculo? Então, a proposta de um círculo, colegas, ela é assim, simples, mas porém muito delicada, porque ela mexe com, vai tratar dos nossos sentimentos, né, das nossas dificuldades, né? Segundo Kay Pranes, hoje nós temos, até vou mostrar aqui se vocês podem, acho que aparece, estão vendo? Essa é uma Bíblia, não é, Doris, Juliana? É uma Bíblia. É a Bíblia, aqui tem vários tipos de círculos. Círculos de paz, círculos de reconciliação, círculos para reforço de um conteúdo. Nós temos círculos de tudo, né? Então, quando você faz a tua proposta do teu círculo, você tem perguntas norteadoras para que cada um possa responder o que ele pensa sobre determinado assunto. No início do círculo, nós ficamos em círculo, esse círculo ele tem um meio com objetos que contemplem, objetos que tenham a ver do que vai tratar o nosso círculo. Por exemplo, se é um círculo lá que vai tratar sobre atividade esportiva, sobre jogos, sobre educação física, né? Que é a minha licenciatura, nós podemos ter lá a bola, nós podemos ter objetos de esporte, bola de basquete, bola, livros sobre o esporte que nós vamos falar, e não podemos esquecer também, eu sempre acho importante uma imagem da girafa. Por quê? Porque a girafa nos remete a Marshall Rosenberg, nos remete a que nós estamos ali naquele momento, e o círculo tem um grande poder, que tu vive o agora, ali. Então, quando você entra no círculo, você tem que saber do que aquele círculo vai tratar, então tu tem que deixar bem claro do que vai ser, tu vai explicar claramente o procedimento, que existe um objeto da fala, daí você escolhe o objeto da fala, somente quem está com o objeto da fala poderá falar e se manifestar. Então, através das perguntas norteadoras, o objeto vai passando e as pessoas vão respondendo, vão colocando seu ponto de vista, né? E é através das perguntas norteadoras que você faz a abertura do círculo, que você reflexiona sobre o assunto e você encerra o círculo também com as perguntas norteadoras. Você pode fazer uma dinâmica para iniciar o círculo e uma dinâmica para encerrar o círculo. E um ponto muito importante é que você faz um pacto do sigilo. Todo círculo é necessário que você combine, que o que foi resolvido ali no círculo, fica no círculo. E é incrível, incrível, Letícia e colegas. Esse é um pacto que funciona. Ninguém sai do círculo falando, você viu que a fulana está com tal problema. Ninguém sai do círculo falando de ninguém, porque você fica em igualdade. Assim como a violência não tem classe social, o círculo também não tem classe social e não tem desigualdade.
você fica no mesmo nível e igualdade com todos que estão ali participando. Então, eu acho, não sei se eu respondi, Letícia, se era isso mesmo? Cássia, eu acho que sim. Tem um povo aí da educação física e estão se achando aí no grupo. Dizendo que a educação física vai dominar o mundo. Tem bastante gente. Está te agradecendo, tá? Que você respondeu a questão dela. A segunda questão é o desinteresse, né, da família, dos alunos, com as aulas remotas, né? Isso, exatamente. Qual seria uma estratégia? Como você entende que nós podemos trabalhar, né, com esses alunos que não estão engajados nas atividades remotas e que as famílias também não estão dando o apoio necessário? Então, pessoal, eu vou falar de uma realidade que é a minha realidade a nível estadual, né? Não que isso não possa ser feito em outras, e que o professor não possa ter essa dinâmica. Mas, assim, não é uma situação fácil e também existem critérios, né? Mas se esse aluno, se essa família está precisando de motivação, eu penso que seria interessante, de máscara, com todas as precauções necessárias para esse momento, um contato de 2 metros de distância de cada um, conversar sobre a aula, o que está acontecendo. Eu sei que o professor é impossibilitado de casa por casa fazer isso, e o número de desinteressados me parece que está, infelizmente, grande nesse momento, né? Na verdade, as pessoas se desmotivaram, e se desmotivaram por tudo, e as aulas não ficaram fora disso, né? Então, eu penso que um contato visual, próximo, físico, né, seria interessante, mas dentro de todos os cuidados que nós temos que ter, e se isso for possível, né? Se não for, gente, realmente se torna mais difícil, porque o virtual, eu estava agora mesmo aqui brincando aqui com a Prof. Lilian, que está por aqui, que eu estou com codinome aqui, né, no computador, porque o meu computador não funcionou, peguei o outro, não funcionou, daí tive que pegar outro. Então, assim, às vezes os alunos misturam rede social com a informação, com tecnologia, com a informação que você tem que receber mesmo, com a informação de conhecimento, né? E chegar a eles com esse conhecimento, eu penso que, como licenciada em Educação Física, tudo aquilo que você vive na prática é difícil você esquecer. E tudo aquilo que você vive pelo emocional também é difícil. Então, a gente construiu, acho que está dando certo, a gente construiu um grupo dos professores de Educação Física aqui da região, né? E ali os professores estão trocando figurinhas, estão mandando vídeos, e a gente troca conhecimento, eles trocam experiências, o que deu certo numa escola, o que deu certo na outra, e se trocam materiais pedagógicos, né? Tudo pelo grupo do WhatsApp. E me parece que a educação física está conseguindo atingir esses alunos, né? Mas me parece que as outras disciplinas, talvez por não terem um teor assim, lúdico, talvez não esteja provocando interesse neles, né? Eu sei que cada disciplina requer certas posturas para serem repassados os conteúdos, mas a gente pode tentar incentivar através de atividades práticas que eles têm que fazer e nos retribuir, nos mostrar, né? Nos dar uma devolutiva desta prática. Porque ali eu percebi que no grupo da Educação Física isso deu muito certo. Eles gravam vídeos deles fazendo as atividades que foi solicitada pelo professor e estão gostando, né?
E então, eu não sei, de repente, por esses caminhos, eu vejo esses caminhos, né? Dentro da comunicação não violenta seria, dentro dos círculos, seria você chamar essa família, ouvir essa família e eles relatar o que está acontecendo, qual é o motivo, o que houve, não tem material em casa, o pai e a mãe não têm tempo de sentar e conversar, às vezes o pai e a mãe não sabem ajudar o aluno, né? Não tem conhecimento do conteúdo, e eles não conseguem ajudar o aluno, não conseguem ajudar o filho. Às vezes, isso faz com que eles se desinteressem, porque eles não conseguem entender o que eles estão recebendo, e isso afasta eles, né? Então, eu penso que dentro de todos os cuidados que a gente tem que ter, seria interessante também receber esse acolhimento e escutar essa família, né? Eu penso que seria isso. Certo, Cassi. Tem uma pergunta do NAF, ou é através do Jorge ou é através da Marzileia. Os círculos de paz têm impacto na permanência do aluno na escola? Se há uma pesquisa ou se você tem dados, por exemplo, de evasão ou de permanência de alunos em escolas que têm os círculos de paz e as que não têm? Nós não temos esse dado ainda enquanto coordenadoria, né, que é a entidade que com muito orgulho eu trabalho, mas por quê? Nós já pensamos em fazer isso, mas os professores, as comissões, elas nos pedem, assim, que elas não estavam totalmente se sentindo totalmente preparada para fazer esses círculos, né, para elaborar esses círculos. Então, devido a isso, a gente não tem esse dado. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo depende de um círculo. Tudo depende do que foi resolvido naquele círculo. A gente já chegou em um dos atendimentos com uma escola, a escola fez todas as alternativas que ela podia. O aluno estava ele cometeu um ato infracional, né? Como foi a primeira vez do ato infracional dele, a comissão chegou à conclusão, junto com o aluno e com a família, com o aluno, que ele teria uma nova oportunidade naquela escola, mas que ele teria que seguir algumas regras. E ficou concordado também, neste círculo, que se ele não conseguisse se manter dentro das regras da escola, né, dentro das normas de disciplina, ele teria que se retirar da escola. E ele cometeu a infração novamente, ele pulou o muro novamente e consumiu bebida alcoólica. Então, nesse outro momento, ele mesmo chegou para a direção, para a comissão, e falou: olha, pode me transferir porque eu não consegui cumprir o que a gente combinou. Então, eu não posso dizer que esse círculo não deu certo, mas deu certo, porque ele teve consciência do ato dele, né? E assim como a gente também atendeu outros círculos, e que a pessoa, o aluno, se conscientizou, modificou posturas, e foi muito bom, tanto na escola quanto na família. A família agradeceu a escola nos comunicou que o rendimento melhorou. Então, eu acho assim que, se você fizer uma análise, não tem nenhum círculo que não dê certo, entende? Que não deu um resultado. Talvez não é o resultado que a gente gostaria, mas ele nos traz uma devolutiva, ele nos traz um resultado. Mas esse número, esses dados, assim, nós não temos no momento para repassar. Não sei se alguma das minhas colegas das outras CIPAVs tem, mas aqui, enquanto 23ª, não temos ainda. Seria bem interessante, né, Cassi, fazer uma pesquisa nesse sentido, né? Até para enxergar os resultados enfim, a consequência do trabalho todo, já que é um trabalho muito positivo, né? Um trabalho permanente, né? Acho que seria bastante interessante.
Exatamente. A Juliana está dizendo que também não tem lá na Credel. Fica como, inclusive, fica como uma sugestão para a gente repensar essa questão, né? Pessoal, ainda está aberto. Quem quiser contribuir, falar, perguntar, esteja à vontade. Eu de novo. Vou monopolizar aí. Cassiane? Oi? Assim, quando o aluno faz um ato infracional, é a comissão o primeiro contato ou tem alguma obrigatoriedade de já encaminhar para conselho tutelar? Como é que é esse fluxo nas escolas do Estado? Jorge, aqui a gente tem um trabalho de rede muito positivo. E esse trabalho tem sido construído há alguns anos e o Conselho Tutelar está sempre conosco, né? Assim como outros conselhos, né? Como os nossos colaboradores também, a Polícia Civil, a Brigada, a Guarda Municipal, bombeiros, tem psicólogas, tem assistente social, né? Pais e os próprios presidentes dessas comissões, né? Que estão lá na escola. Quando o aluno faz um ato infracional, o que eu posso te dizer, Jorge, que o primeiro contato é com a comissão e com a direção da escola, né? O orientador educacional, e o segundo contato é com a família, conselho tutelar. Às vezes não acontece nessa ordem, porque às vezes você não consegue encontrar os pais. Então você chama o conselho tutelar. Posteriormente, dependendo do ato infracional, já vamos para a brigada e daí as providências são tomadas. Por que o conselho tutelar? Porque se os pais não estiverem presentes, esse aluno está amparado, né? Ele está com o órgão que é responsável por ele, né? Na ausência dos pais. Mas também depende muito da dimensão desse ato infracional, né? Porque, por exemplo, você demora para ter certeza que isso é um fato que acontece muito. Pessoal, você demora para ter certeza que o teu aluno está consumindo drogas lá dentro da escola, né? Você demora, fulano viu, Beltrano viu, o ciclano disse, mas você não pode, você tem que ter uma certeza para você poder falar com o aluno, né? E você falar com o aluno, provavelmente ele vai negar. E se ele negar, tu não pode fazer nada, a não ser que você veja, e você não é da investigação, você não é da polícia, entende? E não pode drogas dentro da escola, assim como não pode o álcool, assim como não pode cigarro. Então, se você vê ele fumando cigarro, é diferente, porque a droga ele esconde, né? Agora, o cigarro, às vezes eles estão nas esquinas da escola, no banheiro, eles vão lá e acendem cigarro. Então, é diferente. Se você tem um aluno que leva uma faca, né, um canivete para a escola, também, se um colega conta, para você ter certeza, você tem que perguntar, né? Se você estiver junto com o conselho tutelar e com a brigada, você pode chamar a família do aluno e eles, a brigada, pode, como que se diz, que me fugiu a palavra, buscar no material dele, na mochila. Revistar. Pode revistar, obrigado, Vivi. Mas se você não, você pessoa, você professor, você comissão, a gente não pode fazer isso, né? Então, depende do ato infracional, né? Cassiane. Oi? Oi, posso dar uma colaboração? Claro. Assim, é importante que estamos falando em situações diferentes, né? A comissão, a CIPAV, no espaço escolar, ela vai trabalhar com as questões de prevenção. Isso inclui essas ferramentas que nós estamos conversando, né? No caso do ato infracional, quando é identificado,
né, e cometido o ato infracional, isso vai gerar um processo. Isso já cai na área jurídica. Não é função nossa, enquanto CIPAV, tratar dessas questões. Para isso, existem os CEJUSCs, que são os Centros de Justiça Restaurativa, nos fóruns, em diferentes regiões. Então, estes centros, com pessoas habilitadas, obviamente, né, eles podem, juntamente com a participação, evidentemente, do juiz, né, responsável por aquela, e do promotor, que vai estar conduzindo essas questões, de encaminhar um processo de justiça restaurativa, onde vão existir acordos, onde as pessoas, ou ele causou algum mal, algum dano, né, e isso vai ser firmado compromissos para que esse dano seja restaurado, vamos dizer assim, né, em relação àquela pessoa ou às pessoas, e vai se colocar compromissos para que isso não corra esse processo administrativo, e ele tenha condições, então, de fazer esse resgate também, que é interno, né, de responsabilização pelo dano causado. Esse é um outro processo, né, de ordem jurídica, usando os princípios da justiça restaurativa. Os círculos de paz, comunicação não violenta, eles vão estar inseridos, ou mediação de conflitos, que é outra ferramenta também, a gente vai estar reproduzindo isso em termos de espaço escolar, para as questões de indisciplina, que é o que tu falasse, né, Cassiane, no início. Ato infracional é uma coisa, indisciplina são questões bem diferentes, e que podem ser conduzidas, então, dentro do círculo de paz, ou da comunicação não violenta, ou até da mediação. Exato. A comissão, ela está sempre focada, e é o dever dela a prevenção, como a Doris colocou. Mas quando esse ato infracional acontece dentro da escola, o primeiro contato é a direção mesmo, como o Jorge me perguntou, com a família, conselho tutelar, e assim por diante, para que eles façam cada um o seu papel, né? É assim mesmo, não é, Doris? Sim. Aí vai ser encaminhado juridicamente, né? O processo, desde que esse adolescente, no caso, né, menor de idade, possa corresponder, né, e querer, né, de acordo com a sua vontade, querer participar da justiça restaurativa, né, desse processo, para poder firmar acordos que possam estar fazendo a restauração desse dano, né, causado. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar alguma experiência ou fazer alguma questão para a professora Cassiane? Cassi, eu queria te dizer que a professora Isabel e a professora Itaíse colocaram o nome de mais uma referência ali, porque você citou o Marshall Rosenberg, a Kay Pranes, né? E aí elas estão trazendo aqui Dominique Barter também, que é um nome de referência para comunicação não violenta, né? Tem a outra comunicação não violenta como um processo transformador. A gente hoje nós temos, é muito bom isso, muitas pessoas, né, aumentou o interesse de algumas pessoas e profissionais no campo da justiça restaurativa e comunicação não violenta, né, e também nos círculos, né, e isso é muito bom, é porque algum efeito está fazendo conosco, né, está sendo bom. Mas eu fico muito feliz do Instituto Federal também estar contemplando essa demanda, porque sabes que depois que eu entrei nessas questões, assim, nessa temática, eu não consegui mais sair. Eu fui tentar fazer o meu artigo ali da minha última especialização com outro tema, e eu acabei no tema da comunicação não violenta, né, dos jogos cooperativos, porque depois que você tem esse conhecimento, é difícil você
Muito difícil você ter outras posturas e você acreditar que isso não funcione, né? Antes, o Jorge estava perguntando, né, das reuniões com professores, já passei por momentos que eu estava em reuniões e eu tinha colegas que me perguntaram, mas você acredita nisso mesmo que tu está falando? Tu está vendo o que tu está falando, tu acredita? Então, eu levei essa pergunta muito tempo comigo. E eu posso dizer para vocês que eu acredito, eu acho que funciona. Eu acho não, eu tenho certeza, funciona. E depois que Kay Pranes me disse I love you, nossa, aí... Faz toda a diferença. Olha, Cássia, eu acredito que não apareceram aqui mais questões no chat. Você estava falando antes da questão de contagiar as pessoas, né? Aquela pergunta do Jorge, como fazer para a gente inserir os colegas, né? E contagiar e trazê-los também para esse movimento de comunicação não violenta e justiça restaurativa e nesse sentido, né? Desse trabalho de círculos de paz e tudo mais. E aí eu quero te dizer, Cássia, que a tua fala de hoje, eu já te conheço há muito tempo, né? Já tive o prazer de trabalhar contigo e sei como é o teu trabalho de mediação de conflitos, e eu sempre te digo que a tua fala acaba nos contagiando, né? Acaba nos enchendo de esperança, para que a gente possa entender esse mundo um pouco melhor. E eu acho que faz toda uma diferença na escola também, nessa mediação de conflitos e a nossa preparação para isso, né? Porque nem, como você disse, não é algo fácil. E eu quero te dizer que nessa noite você contagiou aqui quase 30 pessoas. Então, assim, como você disse, já fez reunião com uma pessoa, com duas, com cinco, hoje você fez reunião com quase 30 pessoas. Então, assim, você contagiou aí 30 corações. Então, dizer assim que a tua fala foi muito importante para nós do NAF e para as pessoas, tem bastante pessoas de fora também que ouvindo hoje, né? Teus colegas da educação física, teus colegas da CRE também, a Mara, a Telinha também está aqui conosco. Então, te agradecer por isso, te agradecer pelo convite, de ter aceito o nosso convite. Tá? E aí a gente está também, como o Jorge disse, fazer uma parceria com vocês e tentar fortalecer esse projeto Escuta lá no campus e fortalecer o movimento de comunicação não violenta no campus Vacaria. Tá, Cássia? Muito obrigada. Será uma honra, e eu tenho certeza que meus colegas também, que já foram contagiados por este vírus da comunicação não violenta, tenho certeza também que eles vão gostar. Que bom. E vai ser uma honra. Que bom, Cássia. Vai ser ótimo ter você como nosso parceiro. Avisos paroquiais, né, a gente sempre tem no final o link para o formulário de presença, já está ali no chat, então vocês podem acessá-lo, né, para registrar a presença de vocês. Não sei se mais alguém gostaria de fazer uma fala, senão a gente já encerra por aqui. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todos, né, apesar dessa noite congelante. Obrigada, Cassi, mais uma vez pela tua fala, pela tua participação, foi ótimo, muito bom te ouvir, sempre te ouvir sobre isso. Eu já te disse que você é a melhor pessoa para nos passar esse conhecimento aí de justiça restaurativa e CNV, tá? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.